pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Questionando. Hoje iremos falar sobre 3 temas que estão conectados: cultura, tecnologia e redes sociais. São temas presentes em nossa rotina. E para nos aprofundarmos melhor no assunto, trouxe aqui alguns especialistas nas áreas. Safira, entusiasta em tecnologia, Nawan, nosso profissional em cultura, Pietra, nossa influenciadora, e Isabelle, nossa profissional em redes sociais. Como vocês estão? Estão bem? Sejam bem-vindos. Você está bem? Estou bem. Vocês aceitam um café, uma água, um suco? Não precisa. Eu queria agradecer primeiramente por você ter chamado a gente para esse seu podcast. É uma honra estar aqui com você. É uma honra minha também. Muito realizada estar aqui. Sim. Inclusive, temos uma pessoa na nossa produção que é muito seu fã e que estava muito ansioso para a sua vida até o nosso podcast. Esse Juninho é resenha mesmo. Para começar, vamos falar primeiramente sobre cultura. Nawan, poderia nos explicar o que é cultura e qual a sua importância em nossas vidas? Bom, primeiramente, quando falamos em cultura, muitas pessoas pensam que cultura se resume apenas em arte, música ou até mesmo comidas, mas a cultura vai muito mais além disso. A cultura abrange crenças, valores, comidas, vestes, jeito de dançar, a forma de se comportar, o jeito de vestir. Mas também na cultura temos 2 tipos: a cultura material e a cultura material. A cultura material são as coisas que podemos tocar, como nossas vestes, músicas, obras de arte. Perdão pelo erro aqui, estou muito nervoso por estar dentro desse podcast, é uma honra para mim. Vestes, comidas, obras de arte. Já na cultura imaterial temos as músicas, nossos valores, nossas crenças, nosso jeito de falar, jeito de se comportar. Também vamos falar a importância da cultura. Na cultura, a importância dela é de moldar uma sociedade, porque sem cultura não temos uma sociedade, porque a cultura abrange respeito, abrange histórias. Com histórias conseguimos respeito, admiração e criatividade. Sem a cultura não somos nada. Eu posso dizer que eu era uma leiga, sou uma leiga nesse meio da cultura, porque eu achava que a cultura era somente obra de arte, músicas, danças, mas hoje em dia eu vejo que a cultura vai muito além disso. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia, e ninguém melhor do que Safira para falar um pouquinho sobre. Safira, como a tecnologia entrou na vida humana e mudou a forma como vivemos? A tecnologia, ela aconteceu de forma gradual e ela sempre vem atendendo às necessidades humanas. Na sociologia, a tecnologia não é só celulares, telas ou computadores, mas ela é uma mistura entre o conhecimento, cultura e a sociologia, a própria sociologia. Cada avanço, como eu já disse anteriormente, surge para atender uma necessidade humana e ao mesmo tempo muda até o nosso jeito de viver, a forma de como nós vemos o mundo. Ela traz muitos benefícios, como o acesso rápido às informações, a comunicação instantânea, mas também desafios, como a dependência digital e a exclusão tecnológica. Em resumo, a tecnologia transforma a forma de como a gente trabalha, estuda e até como nós vemos o mundo. No tempo atual, nos dias de hoje, nós vemos que, vou dar um breve exemplo assim, um assunto que eu acho que é bem importante de falar, que os jovens de hoje em dia, em vez de, o professor passa trabalho, em vez de fazer esse trabalho por conta própria, por si próprio, eles preferem ir lá na IA, entendeu? Um caso assim que eu acho bem interessante. Eles vão lá na IA, pedem para fazer, a IA faz e desenvolve muito mais rápido, uma resposta bem instantânea. Isso prejudica, né, os jovens. Outro exemplo é que, na hora do recreio, em vez de muitos jovens irem falar, fazer um exercício físico, falar com os colegas, seja quem for, os amigos, eles preferem ficar nas telas, no celular, seja jogando, enfim, o que isso prejudica muito, sabe? Na minha opinião. Assim, e eu gostaria até de levantar uma pauta, porque ultimamente eu vejo que as crianças estão sendo colocadas nesse mundo da tecnologia e tal, essas coisas, muito cedo. Eu vejo que crianças de 3 anos de idade, 2 anos de idade, até mesmo
já tem acesso a desenho, a televisão. Então, assim, eu vejo que tem dificultado bastante o aprendizado dessas crianças, a educação. Então, eu gostaria de ver, assim, de falar, perguntar para vocês o que é que vocês têm a opinar sobre essa situação. Se vocês concordam ou não de dar telas a crianças tão cedo, de uma forma tão cedo. Porque depois, como você disse, né? Quando elas ficam adolescentes, enfim, elas querem utilizar daquilo, do meio de internet e tal, para atividades acadêmicas, essas coisas. Então eu gostaria de saber assim, a opinião de vocês sobre essa pauta. Sim, não, Ana, eu acho que isso prejudica bastante, porque ter esse contato desde novo, né, as crianças terem esse contato muito cedo, isso de certa forma pode retardar mais elas e prejudicar no desenvolvimento delas até a fase maior, até a fase adolescente, e até quando for na fase adulta isso pode prejudicar muito elas. Sim, eu tenho um exemplo de uma prima minha, assim, que ela mudou muito. Ela só teve tela depois dos 2 anos de idade. E assim, ela tá com 4 anos agora. Então são 2 anos com tela. E depois das telas eu acho que ela mudou bastante. Em questão. Agora o meio dela se entreter é a televisão. Ela gosta da televisão, ela quer estar ali na televisão. E tanto que a mãe dela tá até tirando agora. Porque ela tá muito fissurada na televisão. Ela não quer nem ir pra escola, que era uma coisa que ela gostava. Ela não quer ir por causa da televisão. Então, eu acho que isso é um prejudicial para as crianças, né? Porque depois só por água abaixo. Encerrando essa pauta, eu gostaria de saber de você, assim como entusiasta. Você acha que estamos vivendo uma nova era cultural com a tecnologia? Na Ana, eu acho que sim, porque a tecnologia criou uma cultura digital, onde o conhecimento e a interação acontecem de forma muito mais rápida, de forma muito mais instantânea. Mas isso também muda comportamentos, valores e até mesmo a forma de como formamos a nossa identidade, o que assim, de certa forma, nos prejudica. A tecnologia é incrível, mas exige responsabilidade no uso, sabe? Eu acho que isso acontece. Agora vamos migrar para o assunto de redes sociais. Isabelle, você poderia nos dizer assim, como surgiu as redes sociais? Posso sim. As redes sociais, elas não surgiram de uma vez só. Antes delas surgiu principalmente a internet. A internet, ela surgiu primeiramente nos Estados Unidos. Era uma rede de computadores que conectava computadores militares e científicos dos Estados Unidos. Ela começou bem pequena, eram mais ou menos 4 computadores que ela conseguia conectar. Mas com o tempo, com a tecnologia avançando, essa tecnologia ficou maior, conseguindo conectar mais computadores ao mesmo tempo. E depois, primeiro ela era só de serviços militares e científicos. Depois passou para empresas pequenas, serviços de anúncio, e depois foi liberada para o público geral, a internet que conhecemos hoje. E as redes sociais, elas surgiram bem no começo da internet, com sites que tinham o propósito de conectar as pessoas, que as pessoas poderiam conversar umas com as outras. Elas criavam perfis, escreviam sobre si mesmas e podiam passar conhecimento para outras pessoas. Foi assim que começou as redes sociais. Elas foram se tornando cada vez mais tecnológicas. Mas no geral as redes sociais são ambientes virtuais em que as pessoas podem conversar umas com as outras. E nisso elas podem passar informação, conhecimento e até seu próprio estilo de vida para essas outras pessoas. Entendo. Tem um assunto, né, que é a cybercultura, que eu gostaria que você, eu acho que muita gente em casa não sabe o que é isso, então eu gostaria que você explicasse o que é a cybercultura, como ela funciona. Poderia também falar alguma coisa dela? Então, a cybercultura, ela é basicamente a cultura que se forma nas redes sociais. Como o Nauan falou, ela é o conjunto de práticas, costumes, ideias e pensamentos que são repassados pela internet. Então a cybercultura é o conjunto de ideias mesmo que tem na internet, que não é só uma, né? A cybercultura é um termo mais amplo para falar sobre as subculturas que tem na internet. Essas subculturas são grupos menores de pessoas que compartilham interesses em comum. Então,
a cybercultura não é uma cultura só, é um termo mais amplo para falar sobre essas subculturas. Um dos principais pensadores a desenvolver o conceito de cybercultura é Pierre Levy. Ele tenta entender a cybercultura como a cultura dentro das redes sociais. Para entender esse conceito, ele meio que estipulou que a cybercultura tem 3 conceitos principais. Na verdade, 3 ideias que formam ela. A primeira seria a interconexão, porque na internet as pessoas se conectam umas com as outras. Então, a interconexão é algo essencial, primordial para as redes sociais poderem existir. O segundo conceito são as subculturas, seriam os grupos de pessoas, como eu já disse anteriormente, grupos de pessoas que compartilham interesses comuns. Esses grupos fazem com que as pessoas possam transmitir para as outras suas ideias e serem entendidas de uma forma melhor. E o terceiro e último conceito é o conceito de inteligência coletiva, que seria quando as pessoas estão na internet compartilhando ideias, elas começam a criar uma nova ideia. Elas podem ir passando conhecimento umas para as outras e com isso elas vão desenvolvendo uma nova ideia. Isso pode desenvolver novos conceitos, novas práticas, novos costumes e tudo isso. E como as redes sociais influenciam a cultura das pessoas? Então, nas redes sociais, quando as pessoas têm a capacidade de conversar umas com as outras, é uma das partes principais das redes sociais, é essa interação entre indivíduos. E essa interação, tanto no mundo físico, como a gente está aqui nesse momento, tanto no mundo virtual, faz com que as pessoas troquem informação umas com as outras. Essas informações fazem parte da cultura do indivíduo. Elas passam, mesmo que indiretamente, seus costumes, sua forma de falar e seu pensamento para as outras quando estão interagindo. Isso acontece na internet. Quando uma pessoa posta sobre alguma coisa, sobre seu estilo de vida, quando posta sobre alguma comida, quando posta vídeo dançando, ela está expressando sua própria cultura e passando para os outros ela. E quando as pessoas se inserem nesse ambiente virtual, elas acabam sendo influenciadas por esses conteúdos que elas assistem, que elas veem. E elas acabam influenciando também outras pessoas, conforme elas vão conversando em fóruns, conforme elas vão postando coisas também. E é assim, realmente na internet é possível você modificar a cultura do indivíduo. Agora, para encerrar, trouxemos Pietra, que vive nas redes sociais e entende bem como isso tudo funciona. Pietra, conta pra gente como é trabalhar nesse ambiente digital. Bom, olha, é incrível, mas ainda assim muito desafiador, porque as redes sociais, elas te abrem portas, te aproximam de muitas pessoas, te levam a lugares que você acha que você nunca ia conseguir chegar, mas ainda assim tem muitos desafios, porque você acaba influenciando muitas pessoas. Algumas pessoas levam você como exemplo, usam você como, de fato, alguém que ela possa se inspirar, né? Então, você está sempre ali naquela pressão de ouvindo críticas, ouvindo fake news sobre você, mentiras suas, e você acaba não podendo retrucar com nada, falando nada, porque você está naquilo porque você quer, você é quem escolheu estar ali, né? Ninguém lhe obrigou a começar nesse ramo. Mas, ainda assim, ser influência é muito bom, né? Você conhecer lugares novos, pessoas que você conhece por meio das redes sociais e leva para a vida toda. Então, eu acho que é muito bom o trabalho como influencer, mesmo com todas as dificuldades, todas as brigas, mas em qualquer profissão você teria, né? Só que eu não trocaria essa vida que eu levo hoje para ser qualquer outra profissão. Você acha que as redes mostram o real ou uma aparência do real? Bom, depende, né? Muitos influencers, eles acabam mostrando uma vida distorcida, não mostram de fato o real. Também tem isso nas agências de modelo, né? Que as modelos têm padrões inalcançáveis, corpos inalcançáveis, que uma pessoa, entre aspas, normal, não conseguiria alcançar, né? Só que tem outros influencers que eu sigo, que eles mostram de fato a vida real, eles mostram como viver na vida real, não
como viver em um conto de fadas, que alguns influencers fazem isso, e mostram algo que não é real, não mostram a rotina verdadeira, mostram só a parte bonita. E a gente sabe que a vida não é assim, a vida tem muitos outros problemas, ela não é perfeita todo o tempo. Então, eu acredito que depende muito do influencer, depende muito de quem você segue, de como vê. Mas, no geral, algumas pessoas mostram, sim, como é a vida de fato, já outras mostram o que elas querem que os seguidores dela vejam, né? Então é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um Pod Questionando. Gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. Muito Nada, a gente pela agradece, mulher. Eu acho que esse assunto é muito importante e então eu peço para vocês de casa se aprofundem mais no assunto, que são assuntos importantes, são temas importantes. Então é isso, gente. Fiquem com o nosso próximo Pod Questionando.